Iniciaremos agora o estudo da lesão corporal, está no artigo 129 do Código Penal. A lesão corporal é uma ofensa física voltada à integridade ou à saúde do corpo humano. A pessoa pratica essa lesão sem ânimos necândidos, quer dizer, pratica sem vontade de matar. A pessoa da lesão corporal quer simplesmente ferir. O caput, sempre dolosa, orientada pelo ânimos laedende, quer dizer, a lesão do caput ela tem que ser sempre dolosa e a pessoa sempre é orientada pelo ânimos laedende, quer dizer, a vontade de ferir. Por quê? Porque lá no parágrafo 6º trata da lesão culposa. A provocação de mais de que uma lesão, quer dizer, no mesmo contexto, a pessoa responde só por um crime. Quer dizer, a pessoa parte para lesionar alguém, dá um soco no nariz, machuca o braço dessa pessoa, lesiona a perna. No mesmo contexto, estaremos diante de um crime de lesão corporal. Quem é o sujeito ativo? Trata-se de crime comum, quer dizer, quando o crime é comum, o sujeito passivo pode ser qualquer pessoa, não exige nenhuma qualidade desse sujeito ativo. E o sujeito passivo? Sujeito passivo também, estamos diante de um crime comum, qualquer pessoa. Nós temos a exceção quando temos lá o sujeito passivo especial aqui nesse crime. É lá no artigo 129, parágrafo 1º, inciso 4, que nós estamos diante, que o sujeito passivo ali, claro, terá que ser a mulher grávida. E da mesma forma, lá no 129, parágrafo 2º, no inciso 5, que trata da provocação do aborto, da mesma forma tem que ser a mulher grávida, que será o sujeito passivo, quando tratar dessas duas situações especiais, 129, parágrafo 1º, inciso 4, e 129, parágrafo 2º, inciso 5. Consumação. Artigo 14.1 diz: crime é consumado quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal. Então, o crime de lesão corporal é um crime material. Ele se consuma quando se dá o resultado naturalístico, quando a pessoa é ferida. Feriu a pessoa, está consumado o crime de lesão corporal. E a tentativa é possível? Sim. Estamos diante de um crime plurissubsistente. Nós já aprendemos que todo crime plurissubsistente é aquele crime praticado por mais de que um ato. E a tentativa, tudo bem. Tem que ser praticado por mais de um ato, admite. O que tem que se observar no crime de lesão corporal é qual é a tentativa, que nós temos várias lesões. Nós temos lesão corporal leve, lesão corporal grave, lesão corporal gravíssima. Qual será a tentativa? Entendeu? Então, se a pessoa joga um balde de água fervendo no rosto da pessoa e erra, tá de cara que qual é a lesão que ela tentou? Foi uma lesão corporal gravíssima, né? Que acerta um balde de água fervendo no rosto da sua desafeto ou do seu desafeto, iria provocar aí uma lesão corporal gravíssima, daria uma deformidade. Artigo 129, parágrafo 2º, inciso 4. Então, na dúvida, fica com a lesão corporal leve, mas atento que admite tentativa. Há possibilidade, mesmo de você, sem ter lesão, você saber qual era a lesão que a pessoa queria praticar. A lesão corporal leve, ela difere da vias de fato. O que é vias de fato? Vias de fato é uma situação típica que está lá no artigo 21 do Decreto-Lei 3.668 de 41, que é as contravenções penais. Então, vias de fato, por exemplo, você dá um soco na barriga da pessoa, dá um empurrão, isso é vias de fato. Muitas vezes, você não tem de imediato o que é. Você der um tapa no rosto de uma pessoa, olha só, há a possibilidade de ser 3 condutas criminosas aí, pode ser uma das 3. Você dá um tapa no rosto de uma pessoa, talvez você queria quebrar o nariz dela, mas você não quebrou, não é isso? Mas você queria o quê? Ofendê-la moralmente. Seria o artigo 140, parágrafo 2º, que é chamado injúria real, de uma forma aviltante. Você deu aquele tapa no rosto, não foi para sentir dor, foi para passar vergonha devido ao ambiente que ele estava. Quer dizer, ou um tapa no rosto pode ser, depende da situação também, uma via de fato. Então, tem que ver no momento, no caso concreto, qual era a vontade do sujeito ativo.
Como é que eu sei que a lesão corporal é leve? É por exclusão. Da mesma forma que nós vimos o homicídio simples, do qualificado, por exclusão. Por exclusão. Quer dizer, se a lesão não é grave nem gravíssima, se a lesão não é a que está tipificada no parágrafo 1º, nem a que está no parágrafo 2º, estamos diante de uma lesão leve do caput. Ação penal. Ação penal nesse crime. Nós já falamos na oportunidade anterior, quando explicamos para vocês de uma forma bem rápida sobre a ação penal. Então, a ação penal no crime de lesão corporal. Se você pega o código e dá uma olhada no código, como é a forma de você identificar a ação penal, você vai ver que o artigo 129 não comenta nada sobre a ação. Se não comenta nada, nós estamos diante de quê? De uma ação penal pública incondicionada. Mas olha que nós já explicamos para vocês o princípio da especialidade, lá do artigo 88 da Lei 9.099, de 95, princípio da especialidade no artigo 88, que diz: quando a lesão for leve e culposa, depende de representação. Então, atento nesse artigo 129, qual é a ação penal do caput e do parágrafo 6º, ação penal pública condicionada à representação, conforme reza o artigo 88 da Lei 9.099 de 95. Tanto a jurisprudência como a doutrina entende que, quando se tratar de vias de fato, que toda contravenção penal ela é pública e incondicionada. Porque você reparar lá no Decreto-Lei 3.688 de 41, não faz comentários sobre a ação penal, na Lei de Contravenções Penais. Então, é pública e incondicionada. Mas a vias de fato, tanto doutrina como jurisprudência, entende tratar-se de ação penal pública condicionada à representação. Por quê? A via de fato é menos que a lesão leve. Se a lesão leve depende de representação, a via de fato, que é menos, também depende de representação. Não pode ser incondicionada. E lesão corporal decorrente de esporte. Olha só, todo esporte tem a sua regra. Se a pessoa lesionar alguém, mas dentro das regras daquele esporte, não será crime. Vamos ao esporte mais comum no Brasil, uma partida de futebol, o sujeito jogando futebol, de repente quebra a perna do seu companheiro ali de profissão, do time contrário. Quer dizer, não se trata de uma lesão corporal. Por quê? Faz parte do esporte, é um esporte de contato. Mas, imagina só, se naquela partida de futebol houve um entreveiro entre eles ali, o jogador caiu, o indivíduo vem lá e por dolo vai e dá um pulo em cima da sua perna para quebrar. Aí sim, aí estaremos diante de lesão corporal, que houve dolo para lesão. Eu me lembro de um evento daquele lutador de boxe, né, Mike Tyson. Ele numa luta, ele lembra que luta com 1 segundo já ganhava a luta. Mas teve uma luta que ele atracou com seu adversário ali e mordeu a orelha do indivíduo. Quer dizer, esse mordido de orelha não está nas regras do boxe. Ali ele cometeu lesão corporal. Não sei como é a legislação lá nos Estados Unidos, mas se fosse aqui no Brasil, estaria cometendo uma lesão corporal conforme o Código Penal. E a lesão corporal pré-ter-dolosa. Quando eu falo lesão corporal pré-ter-dolosa, é dolo no antecedente e culpa no consequente. Vamos a um exemplo. 2 pessoas estão saindo na porrada, saíram na briga. Estão um dando porrada no outro, se atracam e caem no chão. Caíram no chão e estão rolando. De repente, uma fleupa ali do chão fura o olho de um deles. Olha só, essa pessoa que teve o olho furado teve uma lesão lá do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 3. Quer dizer, ficou com a debilidade na visão. Esse sujeito ativo, esse que estava brigando por ele, vai responder o artigo 129, parágrafo 1º, inciso 3. Por quê? Ele provocou uma debilidade. Só que essa debilidade da visão veio a título de culpa. Crime pré-ter-doloso, dolo no antecedente e culpa no consequente. Mas vamos imaginar o mesmo exemplo. Os 2 se atracaram aí, saíram na porrada, estão rolando no chão. Um conseguiu subjugar o outro, segurou o outro, meteu a mão no bolso traseiro, pegou um canivete, foi no olho e furou o olho
do seu adversário ali. Quer dizer, qual é a lesão que ele praticou? A mesma lesão, 129, parágrafo 1º, inciso 3. A pessoa ficou com a debilidade da visão. Olha, no anterior houve um crime perto e doloso, dolo no antecedente e culpa no consequente. Aqui houve um crime agravado pelo resultado, dolo e dolo. Nos dois exemplos será o mesmo artigo, 129, parágrafo 1º, inciso 3. Quem vai diferenciar o quanto da pena aí é o juiz na hora do julgamento. É claro que a situação com dolo e dolo é mais grave que dolo e culpa, não resta dúvida. Atento, todo crime pré-doloso ele é um crime agravado pelo resultado, mas nem todo crime agravado pelo resultado ele é pré-doloso. Na próxima aula continuaremos com lesão corporal.